Bom, pessoal, eu vou começar fazendo a chamada aqui, né? E de repente mais alguém chega, tá bom? Tá bom. Tá. Ó, vou começar. Alice, Presente. Ana Clara, Presente. Ana Lívia, Presente. Ana Sofia, Presente. Bernardo, Presente. Bianca. Bianca tá aí? Não, ela falou disse que não conseguiu entrar. Ah, tá. Brenda faltou, que ela me justificou. Davi. Davi tá aí, não tá? Presente. Heitor. Presente. Isabela faltou. Júlia Fernanda. Presente. Júlia Santos. Nada. Júlia Souza. Júlia Freitas Santos. Tá aí, não tá? Tá, ué. Acabei de conversar com ela. Saiu de novo? Larissa. Presente. Lohane. Presente. Rafael. Presente. Saulo. Presente. Ana Beatriz. Ana Beatriz está aí? Acho que não. Julie. Juliane. Presente. Cauã, aí? Não. Lorena. Presente. Luísa. Não, né? Maísa. Presente. Tudo bem, Maísa? Uhum. Maria Antônia. Presente. Duda. Maria Eduarda. Presente. Maitê. Maitê tá aí? Mateus. Presente. Natan. Presente. Noah. Noah tá aí? Sofia. Presente. Tudo bem, Sofia? Tudo. Valentina. Presente. Tudo bem, Valentina? E Yasmin? Yasmin também não está aí, né? Não. Ótimo. Se alguém entrar no decorrer... A Maitê apareceu. Ei, Maitê. A Bianca está tentando entrar também. Vamos ver se dá certo ela entrar. E aí, pessoal, me contem como é que está sendo a preparação dos contos. Tá bom. Pra mim tá sendo ótimo. Pra mim tá Tá bom. Eu tô conseguindo. Tá conseguindo? Eu também entrei, Fábio.
Quem entrou? Eu, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Que ótimo, Ana Beatriz. Quem mais que entrou aí, que não participou da chamada? Ana Beatriz, Maitê. Mais alguém entrou depois da chamada? Hã? Mais alguém? Não? Não? Então, vamos, ó. Então, como é que está sendo a preparação dos textos? Tá bem. Boa, eu já Tá decorei. bom. Eu também já decorei. Tá bom, o meu eu já decorei. Agora tá boa. Eu decorei. O meu também. Aqui, pessoal, hoje a nossa aula vai ser em caráter de revisão, né? O que é revisão? A gente vai conversar algumas coisas aqui, né? Que a gente está praticamente passando para outra fase da nossa oficina, onde a gente vai exercer tudo o que a gente tem aprendido nesse curso de contação de história. Por isso que eu passei o texto para vocês agora prepararem e para vocês poderem usar tudo que a gente aprendeu nessas oficinas anteriores, preparando esse texto. Então, hoje nós vamos ter uma conversa, a gente vai conversar junto, eu vou perguntar para vocês podem perguntar muitas coisas, podem falar muitas coisas, o que vocês acharem interessante sobre os temas aqui que a gente vai abordar, e isso ainda vai auxiliar mais ainda, né, a ficar mais presente na memória de vocês na hora de preparar esse texto e ser um texto bem preparado e bem narrado como um bom contador de história. Ok? Ok. Mas, primeiramente, nós vamos... antes de falar, é sempre bom a gente exercitar um pouco a nossa fala, a nossa língua, a nossa boca, a nossa expressão facial, né? Então, eu quero todo mundo motor de moto primeiro. Vamos lá. Começando. Tava essa língua. Tô olhando cara pro cara pra ver o que você tá fazendo. Vamos aí. Tem gente com câmera desligada. Tem a carinha de cara. Isso, Valentina. Anne. Pentearam o cabelo. Mais gente desligada aqui. Sou Rafael. Rafael. Ana Lívia, pintou o cabelo hoje, hein, Ana Lívia? Eu não estou vendo foto de Ana Sofia, de Luísa. Maria Antônia. Agora vamos fazer aquele exercício do rato que roeu a roupa do rei de Roma. Vamos lá. O rato roeu Mas puxando, puxando bem o E. Rato roeu Roma. Vamos lá, um por um. Eu quero vou pedir para falar primeiro. O rato roeu
Lá, todo mundo em silêncio agora, ó. Vamos esperar a Alice falar. Alice. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a Gente, ó, roupa do rei presta de atenção aqui. Roma. Só uma pessoa de cada vez agora. Eu vou falar os nomes, tá? Vamos lá. Alice. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Ana Clara. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E mais uma vez. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Ana Lívia. Garrafa de água para mim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não estou vendo seu rosto, Ana Lívia. Tá com probleminha aí? Não, sabe? Ah, vamos lá. A roupa do rei de Roma. Ana Sofia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Bernardo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. A Bianca não conseguiu entrar, né? Não. Então, Davi. Davi. Oi. Vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Abra bem essa boca. Vamos lá. Davi. Roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma vez. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Heitor. Vamos lá. Você. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma vez. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Júlia Fernanda. Você. Júlia Fernanda? Cadê a Júlia? Saiu? Acho sim. Vamos tentar outra, então. A Júlia Freitas Souza. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo, Júlia. Larissa. Silêncio. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Lohane, Oi. você agora. Vamos lá? Vamos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Rafael. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma vez. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo, Rafael. Saulo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma vez. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Ana Beatriz. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Juliane.
O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Cauã não está. Lorena. O Lorena? rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma vez, Lorena. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Luísa? Luísa? Eu não sei, Fábio. Ah? Eu não consigo fazer isso. Cadê seu rostinho? Estou vendo seu rostinho. Precisa? Cadê seu rosto? Não estou vendo seu rosto, sua imagem. Depois eu te mando uma foto. Ah? Depois eu te mando uma foto. Vamos, fica com a câmera ligada aí. Ok. Preciso ver sua expressão. Isso. Seu cabelo nem tá bagunçado, olha para você ver. Vamos lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É isso que eu sei fazer. Mais uma vez, mais devagar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí, nossa. Aí, olha que dificuldade. É difícil. Mais uma, a última. A última, A Luísa. última vez? É, O rato roeu a roupa do rei de Roma. isso. Ô, Fábio, Oi. a Bianca me mandou mensagem e ela falou assim, avisa pro Fábio que eu não consegui entrar. Tá bom. A Bianca. Depois eu converso com ela, tá? Aham. Vamos continuando aqui. Maísa, você. Maísa? Maísa saiu, gente? Aqui. Ah, vamos lá, Maísa, você. O Devagar. rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Maitê. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo, Maitê. Vamos lá. Agora, Maria Antônia. Até agora não mostrou a carinha Oi. dela aqui. Oi. Você Bom agora, dia. Maria Antônia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo. Duda, você. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso, mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo. Mateus. Você, Mateus. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Natan. Deixa meu microfone ligado quando o Fábio me chamar. O rato roeu. Liga a câmera. Meu cabelo tá bagunçado, não deu tempo de arrumar. Então, o meu também tá, para você ver. Na verdade, eu nem cabelo tenho, né? Mas. Vamos lá. Por favor, não olhe pro meu cabelo. Tá bom, então fala aí pra gente. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo, Natan. Sofia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo. Obrigado, Sofia. Ah. E agora você, Valentina.
O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ótimo. Mais uma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso foi só para exercitar um pouco a nossa voz, né? Agora eu quero ver a gente fazendo careta. Cada um quer ver quem faz a careta mais feia, horripilante aí para mim, tá? A careta mais feia agora. Vamos Misericórdia, esticar. Fábio, minha cara tá bem feia. Vamos esticar essas caras aí, ó. Vamos colocar a língua para fora e chupar, igual um sapinho, pegando a mosca. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo. Todo mundo. Oh, a Alice trouxe alguém para a oficina, Alice, foi isso? Todo mundo, ó. Esticando essa língua. Ó, o bom contador de história tem que ser bom de língua. Vamos lá. Isso, vamos lá. Deixa eu ver a Ana Sofia, cadê? Alguém sabe me dizer por que a Júlia Pokémon não entrou, gente? Isso, vamos lá. Vamos lá, vamos entortar um pouquinho o pescoço aqui agora. Pode salvar um pouco o pescoço. Isso. Para um lado, para o outro. Vamos. Para um lado, para o outro. Ótimo. Ótimo. Ó, essa aula eu vou contar com a ajuda de vocês. E eu quero que vocês me ajudem a responder algumas questões aqui, tá bom? A gente vai fazer uma revisãozinha aqui de tudo que a gente vem aprendendo nas nossas aulas, tá? Eu vou chamar alguém aqui para falar comigo sobre algumas coisas. Aí eu falando, tá? Por exemplo, Duda, você, qual que é um dos principais ingredientes para o contador de história, contar a sua história? A voz, a entonação e o olhar também. Ótimo, né? Primeiro de tudo, a voz, né? Porque é o que a gente mais utiliza para contar nossa história, né? Então a gente precisa cuidar muito da nossa voz e saber usar muito bem a nossa voz, né? Para a gente contar uma boa história, né? Porque é a voz que vai definir se a gente vai conseguir alcançar o nosso ouvinte, né? A pessoa que está nos ouvindo, o nosso público, né? É isso mesmo, né? Alguém mais sabe me dizer o que é importante para a gente ser um bom contador de história, além da voz que a Duda falou? Não ter Alguém sabe me vergonha. dizer? Não ter vergonha também. Pode falar. Não ter vergonha. Alguém falou dicção aí. Quem foi que falou dicção? Eu. A Julie. Juliane. Realmente, a dicção. Esses exercícios que a gente faz, gente, tudo isso para a voz ajuda a gente a ter uma dicção melhor. E o que é a dicção? É você saber pronunciar bem as palavras, né? Porque quando a gente conversa, a gente tem essa mania, né? Principalmente nós que somos mineiros, o nosso sotaque faz com que a gente não pronuncie bem algumas palavras. A gente tem a mania de comer o final das palavras, a gente tem a mania de tirar o S das palavras, né? De reduzir as palavras, né? E falando alto e terminando baixinho, né? Então a gente tem essa mania, tá na nossa característica como mineiro falar dessa forma. Então,
O contador de história tem que deixar isso guardadinho no canto, porque o bom contador de história ele tem que ter a boa dicção. Indiferente que ele seja paulista, mineiro, que ele seja lá da Amazônia, que ele seja lá do Rio de Janeiro, enfim, ele tem que ter uma boa dicção. E a boa dicção é saber pronunciar bem as palavras. Por isso que a gente faz esses exercícios do o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um dos exercícios que ajuda a trabalhar a nossa dicção. Né? Da mesma forma, o traga depressa 3 pratos de trigo para um tigre triste ajuda a gente destravar a nossa língua, por isso se chama trava-línguas, porque isso, na verdade, ajuda a destravar a nossa língua para a gente pronunciar bem as nossas palavras. Tá? Não, principalmente na hora de contar as histórias. Né? Ajuda a gente a abrir mais a boca para pronunciar. Vocês já perceberam que eu sou até um pouco exagerado na hora de conversar, que eu abro muito a boca, tento pronunciar bem. Vira e mexe, vocês estão vendo o fundo da minha boca, os meus dentes, né? a minha embocadura. Né? Isso tudo é desses treinos que a gente faz. E isso, quando a gente está contando história, ajuda muito a gente fazer com que o outro que está ouvindo a nossa história compreenda bem o texto que a gente está falando. Né? Porque isso é extremamente importante, porque às vezes a gente preparou, né, de um jeito tão carinhoso o texto, preparou tão bem o texto, e é um texto tão legal, mas se a gente não pronuncia bem as palavras, né, esse texto não vai chegar legal no ouvido da pessoa que está ali para nos ouvir. Então, a gente acaba estragando aquilo que eu falo com você, a gente acaba estragando nosso trabalho, que a gente fez com tanto zelo e carinho, né? Se a gente não prestar atenção nessas coisas, né? Outra coisa que a gente tem que observar bem, é importante, pessoal, que vocês observem, quem quiser tomar nota disso aí pode tomar, né? Isso tudo vocês têm que usar na preparação do texto de vocês, tá? Falei da dicção, falei da voz, né? Do jeito de falar, pronunciar bem as palavras, né? Então, isso tudo vocês precisam aproveitar na hora de preparar o texto, tá bom? Então, em relação ainda à voz, a gente tem que saber que altura a gente fala, porque tem uma história que a gente vai falar um pouquinho mais baixo, tem uma história que a gente vai falar um pouco mais exaltado, porque o personagem deu um grito, ou porque é uma criancinha medrosa. Então, isso tudo ajuda a gente criar o nosso personagem. E que vai de encontro a outra coisa muito importante que o contador de história tem que ter: a entonação. O que é entonação? A entonação é a gente saber o sentimento da história, passar o sentimento da história. Aquilo que eu falei com vocês, é saber se a história é engraçada, eu estou contando ela de forma engraçada? Se a história tem algum trechinho que é triste, eu estou passando ela com essa tristeza naquele momento? Se a história é de terror, de suspense, de medo, eu estou passando isso naquele momento? Isso é a nossa entonação. É quando a gente passa o sentimento da história, né? Porque, de repente, a gente está contando uma história que é extremamente engraçada, mas a gente não está conseguindo passar esse sentimento para as pessoas. Então, a história é extremamente engraçada, as pessoas estão olhando para a gente assim. Quer dizer, eu não estou conseguindo fazer ninguém rir. Alguma coisa errada tem. Né? Alguma coisa, ou elas não entenderam a história, ou eu não estou sabendo passar aquela coisa engraçada da história. Da mesma forma que a história é extremamente triste, emocionante, e eu estou contando a história e as pessoas estão caindo na gargalhada. Né? Alguma coisa errada tem. Né? Oi, Heitor, pode falar.
Ô, Bernardo, parece que o negócio dele saiu da reunião e falou que não tá dando para entrar. Ele falou que... Não, tudo bem. Vamos continuando aí. Quem conseguir entrar depois, né? Depois eu converso com eles. Eu acho que eu dou conta de imitar uma criancinha comigo. Eu acho que eu dou conta. Oi? Eu acho que eu dou conta de imitar uma criancinha comigo. Só pra saber se é bom, eu não sei. Mas eu acho que Fábio. Ó, a Bianca entrou. Ei, Bianca. Oi, eu consegui entrar, viu? Que ótimo, Bianca. A gente está falando sobre o que é importante a gente ter. A gente está fazendo uma revisão. O que é importante a gente ter para ser um bom contador de história. Então, a gente está falando da questão da importância da voz, da dicção. A dicção é saber pronunciar bem as palavras, a entonação, saber passar o sentimento da história, tá bom? A gente está conversando sobre isso, tá? E aí, eu estava falando sobre a entonação, né? A gente tem que saber passar a entonação da história para o nosso público. Se a história é engraçada, se a história é triste, se a história é de suspense, né? Então, a gente vai ler a nossa história e passar esse sentimento, tá? Outro detalhe importante para a gente ser um bom contador de história e que nos ajuda a contar a nossa história, gente, e que é muito importante, né? Mas a gente tem que saber na medida certa, como as outras coisas também, como a entonação, como a voz, como a dicção, né? Porque não adianta a gente fazer forçado, senão fica aquela coisa parecendo que é mentira. E o que é o ideal para o contador de história? É você, por mais fabulosa que seja a sua história, você saber convencer a pessoa que está assistindo que aquela história que você está contando é como se fosse uma história verdadeira, né? Eu sempre bati nessa tecla para vocês. Então, outra coisa que é muito importante e que nos ajuda muito a desenvolver essa narração é o uso correto dos gestos. Sim. Né? O uso correto dos gestos. É claro que eu não vou contar um... Então, tudo tem a medida certa, gente. Tudo tem a medida certa. Né? É claro que eu não vou contar uma história e vou fazer o coraçãozinho. Né? Ah, eu vou contar uma história e aparecer um pássaro e eu vou ficar lá fazendo assim. Né? Fica parecendo algo que a gente usa muito hoje, que é algo fake, né? Algo falso, né? O gesto ele tem que vir natural. É como se você estivesse conversando com a pessoa. Quando a gente conversa naturalmente com alguém, o nosso gesto flui. Não é verdade? Ele flui sem a gente perceber. Né? Às vezes eu estou conversando, aí eu estou conversando, aí eu coço a cabeça. Esqueci disso. É natural. Né? É natural. Então, se na história que você está contando, o seu personagem está esquecendo de alguma coisa ou está se lembrando de alguma coisa, aquele gesto também tem que surgir de forma natural. Né? Então, e o Mané Bocó era muito bobo, né? Ou aquela princesa era muito linda, tinham pássaros ali. Então, a gente tem que saber usar o gesto, mas de forma natural. Tá? Ele tem que surgir de você de forma natural, como se você realmente estivesse contando uma história ali. Da mesma forma que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou conversando com vocês e os meus gestos estão surgindo. Eu não ensaiei esses gestos que eu estou fazendo aqui para falar para vocês. Tá? Tá. E a última coisa que a gente falou na última aula, a gente inclusive exercitou na última aula, foi a visualização de imagens. A visualização de imagens é muito importante para a gente contar a nossa história. Porque quando você visualiza a sua história, tenta imaginar como a sua história aconteceu, né? Que vocês fizeram aquelas ilustrações que eu adorei. Inclusive, depois eu vou querer todas, tá? Vocês tragam para mim, na próxima reunião presencial, as ilustrações de vocês.
tá? Eu vou querer, eu vou recolher todas. Fábio. Inclusive, a visualização de imagens nos ajuda a criar o nosso personagem, a saber como que a gente vai se comportar com esse personagem, a saber como que a gente vai falar a fala do personagem. Tudo isso vai fazer com que a gente use corretamente os gestos, né? E outra coisa muito importante, eu tinha falado da última coisa, a visualização de imagens, mas eu estava esquecendo uma coisa muito importante. Quem sabe uma coisa muito importante que eu esqueci aí? Pode falar. Alguém sabe? Alguém quer chutar aí? Uma coisa que eu esqueci? O olhar, sabe o quê? Alguém falou aí. Alguém falou timidamente, mas acertou. O olhar. Diafragma. Quem falou? Fala o nome, por favor. Alguém falou aí. Eu falei o olhar. Ana Lívia. Quem falou? O nome? Ana Lívia, Fábio. Ana Lívia. Desculpa, Ana Lívia, é porque não está aparecendo aqui para mim. É isso mesmo, Ana Lívia. Isso mesmo, o olhar. Vou dar um exemplo. Em casa, às vezes, com o olhar, o pai da gente, a mãe da gente, a avó da gente, quem mora com a gente, com o olhar, a gente já entende o que ela está querendo, não é? Não é verdade? Sim. Se ela está querendo brigar com a gente, se ela... Depende da pessoa que está com a gente, ela olhando para a gente percebe o que ela quer, o que é que ela está passando ali. Ela não precisa falar nada. E o contador de história tem que saber usar essa artimanha também. O olhar nos ajuda a contar a nossa história, nos ajuda a convencer a pessoa que está nos assistindo da nossa história, da verdade da nossa história. É por isso que eu falo, a gente tem que saber olhar para a plateia, olhar no olho, sabe? Olhar no olho das pessoas, contando a nossa história, passando a nossa verdade através do olhar. Isso a gente consegue olhando no olho da pessoa, ela se sentindo observada, tá? É isso que a gente é importante no nosso olhar como contador de história, tá? Fábio. Então fixe bem nessas regrinhas que eu passei para vocês para preparar os seus textos do dia 29, né? Então, tentem o máximo usar tudo isso que eu falei com vocês. Né? Eu vou passar outras dicas aqui agora que ainda não passei para vocês, né? E para vocês utilizarem isso, né? Então, a voz, a entonação, a dicção, o olhar e a visualização de imagens. Para isso tudo, gente, a gente precisa ler muito e muito bem o nosso texto, para que você pegue intimidade com o texto, para que você domine o texto e para que você conheça o seu texto, o que ele está querendo passar. Então, a gente tem que ler muito. Não basta a gente ler uma ou duas vezes e achar que a gente já sabe o texto. Ah, eu já li, estou lendo bem. Não. A gente tem que ler muito. E até mesmo para a gente não correr o risco de errar na hora em que a gente está decorando o texto. Como eu disse para vocês, a gente não pode decorar o texto errado. Quando eu falo decorar o texto errado, a gente fala palavras erradas, é de substituir palavras ou de colocar palavras que não existem no texto. Então, a gente tem que ter domínio do que o texto está dizendo, da nossa leitura, para a gente aí sim poder decorar o texto. Quando eu fui liberar vocês para decorarem os textos, teve alguns que eu li 2, teve outros que eu li 3, teve outros que eu li até mais do que isso, né? Para a pessoa aí se apropriando do texto, tomando conta do texto, né? E é isso que a gente tem que fazer com todo o texto que a gente vai decorar, para a gente não correr o risco de decorar errado, gente.
Porque se a gente decorar errado, para consertar é um trabalho danado. Eu falo por experiência própria, né? Eu já tive casos de eu decorar um texto, decorei bonitinho, achei que estava abafando. Depois de anos que eu estava contando aquele texto, eu voltei para ler o texto e descobri que eu estava falando palavras erradas. E foi um custo para eu consertar, tirar da memória aquela palavra errada que eu estava falando e colocar a certa. Porque a nossa cabeça é igual um computador, um processador. A gente coloca aquilo na cabeça, é difícil da gente modificar depois, quando é decorado. Então, prestem muito atenção na hora em que vocês forem decorar o texto de vocês. Tá? Prestem muita atenção. Tá bom? Então, quando a gente consegue fazer bem todo esse conjunto de coisas, de ler bem o texto, dominar o texto, começar a preparar o texto usando todos esses artifícios que eu falei com vocês, aí a gente está montando o nosso contador de história. Né? Como se a gente estivesse transformando, né? Eu deixei de ser o Fábio do museu, né? O Fábio gente boa ali, né? Eu nunca sei fazer um coraçãozinho, eu sempre faço uma batata. O Fábio gente boa e para ser o Fábio contador de história. Eu vou ser aquele narrador daquela história, eu vou ser o personagem daquela história, mas isso a gente precisa ter esse domínio. Aí a gente vai saber fazer as pausas direitinho. E aí, pessoal, eu vou tocar num assunto que é muito importante para um bom contador de história. Muito importante. A questão da postura do contador de história. Né? Às vezes parece muita brincadeira o que a gente faz nas oficinas, aquela coisa toda, mas isso tudo eu estou buscando ensinamento para vocês. Às vezes a gente não percebe, mas eu estou exercitando com vocês tudo que um bom contador de história precisa para ele realmente contar bem uma história. E aí, o que é a questão? A postura. A postura do contador de história. Né? O que tem a postura? Essa postura também é extremamente importante para ele contar bem a sua história. Porque se você chega para contar a história, já chega acanhado, você já não vai convencer seu público. Se você chega já fazendo muita gracinha, o público também não vai respeitar a sua história. Então, a gente tem que ter um tempero certo ali. Né? A postura de como ficar bem, não é encolhido, nem com o ombro caído, não é fazendo muita gracinha, espalhafatoso, né? Não é em forma de estátua também. Né? Não é querendo esconder as mãos, parecendo que as mãos estão sujas. Não é isso. Né? Todos esses exercícios, se vocês voltarem no tempo aí, rememorar isso aí, a gente fez exercício com isso. Né? Lembra quando eu fiz exercício com você sobre estátua? Sobre bicho preguiça? Sobre correr, andar rápido? Sobre forma de bicho? Né? Tudo isso é para a gente ir conhecendo as expressões do nosso corpo, para a gente usar isso como contador de história. Tá? Então, nada foi aleatório, isso se chama expressão corporal. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de pessoas, quando elas estão começando a contar história, os vícios que ela tem. Nós temos o contador de história, que é a estátua, ele não consegue mexer o corpo, ele fica contando história parecendo que está congelado. Era uma vez um menino. Às vezes tem uma entonação até bacana, mas não consegue desprender o corpo. Então a gente chama ele de contador de história estátua. Né? Que fica parecendo que está mexendo só o rosto. Né? Alguém já viu aqueles atores, atrizes que fazem aquele trabalho de estátua viva nas cidades, que eles ficam lá imóveis assim,
depois eles mudam. Né? Eu já. Pois é. Então, é tipo aquilo. Né? Aí tem o contador de história que usa a expressão corporal, que a gente chama ele de coitadinho. Que ele já chega ali parecendo que está com medo, parecendo que brigaram com ele, encolhido, parecendo que não está querendo contar a história, né? Parecendo que está pedindo desculpas, né? É por isso que eu faço o exercício de postura com vocês, de levantar o ombro, né? De levantar os braços, de esticar os braços, né? Tem o contador de história, que é o oposto do coitadinho, que é o espalhafatoso. O que é o espalhafatoso? É aquele que parece que ele não tem controle do que ele fala. Quer falar mais do que os outros, quer aparecer mais do que os outros, quer fazer todos os gestos de uma vez, quer falar, fazer todos os personagens de uma vez, né? É o que a gente chama ele meio de palhaço, que ele quer aparecer demais. Isso também não é legal. Ele é o oposto do coitadinho. Né? Tem o contador de história, que é o repetitivo. O Mané Bocó foi na casa da irmã dele. Entendeu? O repetitivo. E tem o dançarino. Era uma vez o Mané Bocó, que era o homem mais bobo desse mundo. Ele ficava... A mãe dele dizia que queria se casar. Não sei o quê, não sei o quê. E aí o Mané Bocó, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, esses são os tipos de vícios, pessoal, de contadores de histórias, né, que a gente precisa evitar. A gente pode ter um pouquinho de cada, mas a gente não pode ter muito de nenhum. Tá? Isso se chama postura. A postura que você tem que ter, o contador de história tem que ter uma postura. Por isso que eu ensinei a vocês. A gente tem que saber começar uma história, a gente tem que saber se apresentar e saber terminar a história. Porque tem contador de história. Tem contador de história que chega ali e fala: bom dia, meu nome é Fábio, eu vou contar a história, o caracol e a formiga. Aí você já não consegue mais a atenção do seu público. Porque você já não pediu a atenção do seu público, você não está tornando a sua história interessante. Né? Chega com energia. Bom dia, meu nome é Fábio, eu sou contador de história e eu vou narrar para vocês a história do caracol e a formiga. Olha a verdade que eu estou começando a passar em me apresentar. Né? E no final, eles ficaram felizes para sempre. E já saem correndo para eles sentar com vontade no banheiro. Também é aquilo que eu falei com vocês. Às vezes a gente conta uma história maravilhosamente bem e no final a gente estraga, porque a gente não sabe terminar. E eles ficaram felizes para sempre. Termina, dá um silêncio para o público entender que você terminou a história e agradece. Um gesto de humildade, em agradecimento a eles terem ouvido vocês. Tá? Agradecendo por eles terem dado aquele tempo para vocês contar a sua história. Tá bom? Então, por isso que eu falo, a gente precisa saber começar e terminar a nossa história. Okay? Oi, voltei. Ok? Então, vamos evitar aí ser o contador de história com a postura de estátua, com a postura de coitadinho, parecendo que está com medo de apanhar, com a postura de muito espalhafatoso, parecendo que é um palhaço ali que está fazendo gracinha para quem está ouvindo, com a postura do repetitivo, que só fica fazendo os mesmos gestos, né? E a postura do dançarino, que fica sem saber, fica assim, ó, contando história assim, contando história assim, contando história assim, contando história assim,
né? Vamos deixar os nossos gestos fluírem naturalmente. Nós somos pessoas contadores de histórias, né? Então, nós vamos usar nossos gestos como se a gente estivesse usando naturalmente. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer esse exercício em casa. Todos vocês. Vocês estão preparando o texto de vocês. Quando vocês tiverem segurança que o texto está bem preparado, ou até durante o processo mesmo, vocês vão contar o texto diante do espelho, olhando nos olhos de vocês mesmos, no espelho, olhando as expressões que vocês estão fazendo no espelho, os gestos que vocês estão fazendo no espelho, e aí vocês vão pensar, gente, esse gesto está muito fake, esse gesto está muito falso. O meu pai também falou isso. Isso. Ô, Fábio. Né? Fábio. Então, o meu gesto está muito falso? O meu gesto está passando que ele é verdadeiro? A minha voz está legal para esse personagem? Né? A minha postura está legal? Ensaiem a apresentação de vocês, né? Diante do espelho. Bom dia, eu me chamo Larissa, vou contar o texto tal. Por quê? E o final? O final, como é que eu vou apresentar o final? Né? Então, prestem atenção na postura de vocês. É muito importante para que você seja um bom contador de história, porque tudo isso contribui para que você seja um bom contador de história. Né? Então, oi, alguém pediu para falar. Pode falar. Então, eu andei reparando que você esqueceu de uma coisinha também. Porque tem várias pessoas que não conseguem evitar o aí, que acaba estragando um pouquinho a história com o aí também. Pois é, eu ia falar nisso aqui, mas esse e aí, Duda, entra naquela parte da gente conhecer bem o texto. Lembra no início que eu falei com vocês, quando eu contei sobre a história do contador de história, lá desde os primórdios, que existiam vários tipos de contadores de histórias, e que a gente, quanto grupo Miguelim, a gente ia ser contadores de histórias de textos literários. Né? Vocês lembram que eu falei isso com vocês? Que o nosso estilo seria esse? Justamente por isso. Porque a gente não pode colocar palavra e expressões do nosso cotidiano no texto que a gente está narrando. A gente tem que falar o texto exatamente como ele foi escrito. Quando vocês começarem a preparar os textos de Guimarães Rosa, né, vocês vão perceber muito isso, que não dá para a gente colocar, igual o exemplo da Duda aí, e aí o Miguelim foi lá na casa do amigo dele, e aí o Dito chegou correndo, e aí eles foram para a horta. Não dá para colocar isso. E não é para vocês colocarem nesses textos que vocês estão preparando. Por isso que eu falei, tenham atenção na hora de preparar. Né? Para que a gente não estrague o nosso texto com o que a gente chama de vícios de linguagem. Tá? São palavras que a gente coloca no texto ali sem que elas existem realmente lá no texto. Tá bom? Então, Obrigada, isso tudo compõe a nossa história. Tá bom, Duda? Tá bom, obrigada. Né? Olha aqui. Tem um textinho que eu fiz para vocês aqui. Eu vou tirar a foto dele e vou mandar no grupo para vocês guardarem aí sobre essa questão do contador de história. Mas eu vou ler aqui para vocês. É esse textinho aqui. Ó. Esse textinho aqui. Eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês terem sempre guardado. Vai ser muito bom para vocês, tá?
é o seguinte: dicas para contar histórias. Um bom contador de histórias não conta sempre do mesmo jeito. Às vezes aquilo que eu falei com vocês, às vezes ele fala alto, às vezes fala baixo, às vezes depressa ou devagar, às vezes usando a voz mais aguda ou mais grave, né? Olha ele usando a voz, porque tem um texto que você vai falar a ele, que é um texto triste, tem um texto que você vai falar com ele, que é um texto engraçado, tem um texto de suspense. Então, a forma que você vai usar sua voz interfere muito, né? Segundo ponto, o contador de histórias não conta apenas com a voz, mas sim com o corpo inteiro. Olha o que eu acabei de falar com vocês. A expressão corporal, os gestos, os olhos, isso tudo faz parte do nosso corpo e nos ajuda a contar a nossa história, né? Ele fala com as mãos, com os braços, com a expressão de surpresa, de medo, né? Tudo isso ele pode usar essas expressões do rosto, que a gente chama de expressão facial, né? E o corpo, ele traz mais vida à história. Ele te ajuda. É aquela coisa, a gente sair do contador de história estátua, né? Então, o corpo ajuda a dar mais vida à nossa história, tá bom? Alguém quis fazer alguma pergunta aí, pessoal? Eu falo o nome. Heitor. Sim. Heitor. Sim. Eu posso colocar aquele texto que você deu do Gato é Barato no caderno? Por causa que eu não colei, por causa que se for para devolver, não vai dar para me devolver. Não se preocupe em devolver o texto. Esse texto vai ficar com vocês, tá bom? Tá. Então eu posso colar ele. Tá bom. Outro ponto muito importante. Já falei com você sobre isso. Conhecer com absoluta segurança o enredo. O que é que significa isso? Conhecer muito bem a história. Isso a gente exercita através da leitura. Então, a gente precisa ler muito a história e entender a história. Vocês lembram que quando eu fui fazer o teste de leitura com vocês, todos vocês fizeram o teste de leitura, né? Vocês lembram que depois eu pedi para vocês a interpretação do texto? O que vocês entenderam do texto? Então, é justamente isso. Já estava avaliando se vocês eram capazes de ter uma interpretação do texto que vocês estavam lendo. Então, é preciso ter noção e conhecimento da história que vocês estão conhecendo. Por isso, antes de memorizá-la, é preciso entendê-la melhor, entendê-la bem, né? A gente só começa a decorar um texto quando a gente entende ele bem, para saber aquilo que eu falei com vocês. Para saber se a história é de medo, se a história vai expor alegria, se a história em algum momento vai expor alguma coisa engraçada, que aí você vai usar da sua entonação, vai descobrir a entonação que aquela história tem para passar, né? Leia bastante a história, né? E aí, de forma que você vai conseguir passar toda a emoção daquela história. Seja uma emoção de medo, de tristeza, de afeto, né? Aquela coisa da história da vovó, né? Com o netinho, olha, que é puro afeto, o netinho contando a história da vovó, da parte engraçada do Maneco Bocó, do Gato e a Barata, né? Outras histórias aí que a gente tem, né? Então, procurem saber o sentimento da história. E por último aqui, que vai de encontro ao que eu falei também, significa dispensar a todos os ouvintes o mesmo índice de atenção. O que significa isso? Dispensar a todos os ouvintes o mesmo índice de atenção. Dar atenção a mesmo tipo de atenção para todos os ouvintes.
É aquilo que eu falei com vocês, de olhar para todo mundo. É por isso que eu fiz o exercício de olhar com vocês. Quando eu falava, gente, eu quero que vocês leiam o seu texto já exercitando o olhar para as pessoas. Gente, vamos fazer aquele exercício do olhar? De tentar passar uma expressão com o olhar, as pessoas adivinharem qual é essa expressão? Sabe? Oi? Sabe, já que você falou que dá pra gente começar a fazer o texto olhando pro espelho, aí, como você falou do olhar, eu vou ler meu texto olhando no meu olho e fazendo os olhares do texto. E justamente, faça esse exercício no espelho, para ver que olhar que você está fazendo. Você está fazendo um olhar mesmo de medo? Você está fazendo um olhar engraçado? Isso tudo no espelho nos ajuda a criar o nosso contador de história, tá bom? E o olhar, gente, para a plateia. É muito legal. Quando eu narrei as histórias para vocês, né? Vocês perceberam que eu fazia questão de olhar para todo mundo. Eu queria contar a minha história para todo mundo. Eu queria convencer todo mundo. Quando eu estou conversando com vocês, aplicando a oficina, eu faço questão de olhar para todo mundo. Porque eu quero passar a verdade para todo mundo. Então, isso é muito importante. Por isso que isso eu falo. Que cada ouvinte se convença, olha o tanto que eu já falei isso com vocês, que cada ouvinte se convença que a história está sendo contada e narrada especialmente para ele. É aquilo que eu falei com vocês, é tão legal a gente assistir uma coisa, seja um show ou um teatro, a gente percebe que o ator ou o cantor olhou para a gente, não é? Quando a gente tem um quadro em casa, tem uma pessoa no quadro, de todo jeito a gente olha para o quadro, parece que o quadro está olhando para a gente. Não é? Então é isso. É passar para as pessoas, através do olhar, que a gente está contando a história para eles. Isto é que é o importante. Juntem todas essas características para vocês verem quanto vocês vão conseguir contar ainda melhor a história de vocês. Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa ou comentar mais alguma coisa? Eu quero falar. Eu não. Oi? Tem alguém que Eu falou quero que falar quer? uma coisa. Eu, Não estou Larissa. ouvindo. Fala o nome. Eu, Larissa, quero falar uma coisa. Fale, Larissa. Toda vez quando eu tô treinando o meu texto, naquele assunto que você estava falando de quando for treinar o texto, olhar para o espelho, toda vez que eu treino meu texto, eu olho para o espelho e fico contando. Sim, acho que isso eu já muito contei para importante, minha mãe, gente. para o meu pai, para Eu todo até mundo. hoje, né, tem muitos anos que eu conto história, um dos exercícios que eu mais faço é treinar meu texto olhando no espelho, para saber se aquele gesto que eu fiz está legal, ou se está muito forçado, meu olhar, se está convencendo o meu olhar, minha postura, se está convencendo a minha postura. Sabe? Oi? Sabe o que também é legal fazer? Para decorar o texto? Pegar um tanto de boneco seu, pôr em cima da sua cama e começar a ler para os bonecos fingindo Oi? Peraí. Entendi, pode falar. Pôr um tanto de boneco no lugar que você está contando a sua história e fingir que os bonecos são a plateia. Sim, é legal também essa técnica. Eu É faço. como se eles fossem a plateia e contando para eles. Sabe o que eu faço também? Hoje em dia eu não faço mais, mas quando eu fazia, eu não tinha esse tanto de bonequinho, mas às vezes eu colocava cadeira espalhada assim e contava para nortear meu olhar e nortear meus gestos, né? Para a gente não fazer o gesto só virado para um lugar também, né, gente? O gesto, ele tem que ser o gesto virado para todas as pessoas. Né? Ô, Fábio, Oi. quando eu estava lendo assim para o meu pai, ele disse que às vezes ele não percebe que às vezes eu estou lendo bom ou ruim.
E ele sempre falou para mim para eu ficar na frente do espelho e contar, para ver se eu tô com uma expressão bem ou ruim. Isso mesmo. Seu pai fez curso de contador de história, né, Maite? É. Seu pai também já fez vários trabalhos, não sei se ele te falou, ele já fez vários trabalhos junto comigo. Então, ele já me assistiu muito, com o meu grupo de teatro, junto com o meu grupo de contador de história, né? Sempre a gente convidou ele para participar junto com a gente, como músico, né? Então, ele já assistiu muito a gente se apresentar. Então, ele tem até uma certa experiência nisso, né? Uhum. E exatamente, ele como músico, ele também usa muito desses artifícios que a gente está falando, da questão do olhar para a plateia quando está cantando, né? Da postura, de como que Ele ele tem que também me cantar uma música falou, mais emotiva, uma música mais alegre. Isso também no músico funciona, né? ele também falou para mim, porque, tipo assim, se eu virar Miguelinho, ele disse que se a gente errar num passe assim, você tem que fechar o olho e parar aonde você tem que ler tudo na sua cabeça. Depois, quando você parou, você lê tudo de novo. Você lê o que estava continuando, entendeu? Ele já me falou. Maite, isso a gente vai aprender na nossa próxima aula, que eu vou dar uma aula sobre improvisação para vocês. Eu vou passar algumas técnicas de improvisação. O que é improvisação e como Miguelinho a gente usa a improvisação. Não é diferente da improvisação, de você inventar palavra, de você né, colocar a palavra que não existe no texto. Não é isso a nossa improvisação. É outra forma que a gente vai conversar na próxima aula, tá bom? E vai de encontro com o que seu pai falou. Mas eu vou passar essa técnica para vocês na próxima aula, de improvisação, tá bom? De como a gente sair de uma furada. Quando a gente está contando a história, de como a gente deu aquele branco, como que a gente sai daquele lugar e volta para a nossa história. Isso eu vou passar para vocês na próxima aula, tá bom? Esse dar um branco é um grande problema mesmo. Comigo também. Eu vou falar com vocês, ó. Sábado? Foi domingo. Domingo eu fui contar a história e eu fui fazer uma gravação, uma filmagem para a Semana Rosiana. E assim, da hora, como eu tive pouco tempo para preparar o texto, meu texto, eu estava muito inseguro com o texto. Então, estava me dando muito branco. Mas, como eu já tenho certa experiência, eu acabei sabendo me sair bem da situação, né? Isso aí eu vou ensinar para vocês também, tá bom? Na próxima aula. Pessoal, vamos encerrando por aqui hoje. Isso era só um bate-papo. Eu vou mandar para vocês no grupo esse papel com todas essas dicas. Exercitem essas dicas na narração de vocês, tá bom? E Fábio. o seguinte, na nossa próxima aula, nós teremos tarefa. Vou mandar no grupo para vocês. Talvez hoje ainda eu vou mandar uma tarefa para vocês. Vocês se organizem com essa tarefa. Que vai ser uma tarefa em grupo. Tá? Ô, Fábio. Oi? Quinta-feira vai ser a aula, mesma coisa, não é? É aula online, tá? Tá. Então, vocês... Tem alguma tarefa, tá? Vai ter tarefa, igual eu falei. Eu vou passar no grupo para vocês. E vai ser tarefa em grupos. Eu vou formar os grupinhos e vou mandar lá para vocês a tarefa. Tá bom? Fábio. Oi. Aí, a tarefa em grupos, aí a gente entra no grupo e vai pegar o número da pessoa só para fazer a tarefa? Ou vai fazer... Não, eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai ser a tarefa, como é que vai ser a dinâmica toda. Não precisa se preocupar, não. Tá bom? Tá ok? Que horário que vai ser? 9h30, mesma coisa. 9h30 da manhã. Eu vou explicar no grupo para vocês, tá? Ok, Fábio.
Quando terminar, Gente, Ok. oi? Oi? se você vai mandar a tarefa quando terminar. Eu não ouvi. Não, Oi? eu perguntei se você vai terminar, se você vai mandar lá no grupo a tarefa quando a aula aqui acabar. Isso. Vou mandar hoje ainda para vocês. A tarefa lá no grupo, tá? Obrigada. E aí eu vou mandar os grupinhos, porque vai ser em grupo. Então eu vou falar fulano, 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 fulano. Grupo 1. Grupo 2, fulano, 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 fulano. Eu que vou escolher o grupo, tá bom? Ok? Entendi. Então tá, pessoal. Vamos terminando por hoje. Foi muito legal. Foi só uma revisão. Prestem atenção nisso tudo que eu falei com vocês, porque dia 29 tá chegando. E aí a gente vai ter a apresentação de vocês. E aquilo que eu falei com vocês é avaliativo. Tá passando bem rápido os dias, né, Fábio? Ok, Fábio. Então tá. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer questão, podem me chamar. Tá? E me chamar para conversar. Tá bom? Qualquer dificuldade. Ok, tchau. Então tá bom. Tchau. Beijo, boa noite para todos. Não, né? Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.